Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Ministério Pão Vivo. Mais um tempinho de lições de aprendizado no livro de Deus. Estamos aprendendo no primeiro concílio da Igreja, concílio apostólico, reunidos em Jerusalém. Os apóstolos estavam para resolver o primeiro problema doutrinário que surgiu no contexto da igreja. E já estamos no final. O presidente do conselho, aquele que estava dirigindo a reunião, Tiago, ele disse essa palavra magnífica, além de antes ele ter citado a profecia de Amós. O fato, a predição de que nos últimos dias o Evangelho, a graça de Deus, seria extensiva também aos gentios. Além de ele usar esta profecia magnífica que marcaria, seria o marco divisor no propósito, no plano de Deus, pois esta profecia dizia ou diz que o propósito de Deus é alcançar os gentios e tirar dentre os gentios um povo para o seu nome e fazer com que o resto dos homens busquem ao Senhor. Aleluia, porque nós estamos dentro desse contexto. Nós, gentios, isto é, gentios no sentido nacionalista, no sentido de gentes das nações. Mas não podemos nos esquecer de que o sacrifício de Cristo foi tão poderoso, teve um efeito tão grande, que diria o apóstolo Paulo mais tarde, quando escreveu aos Efésios, que pelo sangue da cruz, Deus, de ambos os povos, isto é, de judeus e gentios, ele fez um só povo. Pelo sangue da cruz, ele desfez a inimizade que havia entre judeus e gentios. Ele derrubou a parede de separação. Então, é bom a gente não ficar falando em Jesus como se fosse uma personagem simples, uma personagem comum. Jesus era o próprio Deus na forma humana que na terra tem uma finalidade absoluta: formar um povo para o seu nome.
E ele começou isso através da igreja. E na análise de Tiago, ou na conclusão de tudo aquilo que eles tinham discutido, tinham estudado, ele disse: não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Isso é lindo demais. Aquele grupo, a gente já aprendeu isso, mas eu estou recapitulando. Aquele grupo que desceu de Jerusalém para Antioquia, estavam perturbando a fé dos irmãos, estavam perturbando aqueles que se converteram, tinham se convertido a Deus, exigindo, colocando aquilo que o apóstolo Pedro disse, querendo pôr sobre a cerviz dos convertidos, dos discípulos, dizia ele, aquele jugo que nem nós, nem os nossos pais puderam suportar. Olha que clareza. E essa gente, naquele intuito de aperfeiçoar, de pregar algo que eles pensavam ser verdadeiro, ser absoluto. Na realidade, no concílio, se provou que eles estavam perturbando a fé dos gentios convertidos a Deus. Uma lição para nós hoje. Precisamos estudar as Escrituras com apreço, com zelo, interpretá-la na sua íntegra, comparando textos e contextos, para evitar de formarmos pretextos doutrinários que apenas perturbam a fé dos convertidos. Note aquele verso que eu declarei na introdução do vídeo. A simplicidade do ensino de Jesus. João 5:24. Ele disse, e ele tinha aquele sistema, né, de falar verdade 2 vezes, provando a divindade dele. Ele disse, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia! Você notou que condição, aliás, a única condição que Jesus estabeleceu aí foi crer. Em verdade vos digo. Quem ouve, isto é, primeiro ouve. Quem ouve a minha palavra e, olha a condição, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Então, Tiago,
com todo o espírito de revelação, caminhando para o final do concílio, ele fez essa afirmativa: não se deve ou não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Aleluia! É simples, né? Mas como? Como que as pessoas gostam de complicar o plano simples da redenção de Deus? No próximo vídeo, a gente vai completar. Vamos até o final desse concílio para ver no que deu. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.